irmãos acham aí. Só quero justificar minha presença e não a minha ausência. Mas era para nós termos ido para o Haiti essa semana. Mas tem alguns detalhes que a gente só soube na segunda-feira. Eu fui até o avião para a gente ver, para a gente preparar, para a gente fazer o despacho, né, de todos os alimentos. E algumas coisas que foram mandadas vão ter que passar pela alfândega. Então é um pouquinho mais demorado, não chega tão rápido. E essas coisas que vão passar pela alfândega só vão sair na quinta-feira, no dia 3. Então eu achei melhor a gente adiar a viagem. Nós vamos estar indo no dia 8, então, para o Haiti. Vamos chegar praticamente junto com as coisas que foram enviadas para lá. Também, enquanto isso, nós continuamos em oração. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção quando a gente chegar lá, em nome de Jesus. Amém? Capítulo 37 de Gênesis. Nós vamos ler, até deixem aberto no 37 e vamos usar como base Hebreus 11, versículo 22. Vou dar uma sequência no assunto da semana passada, que foi uma bênção. A gente se prepara tanto para os trabalhos na igreja e depois que acabam parece que foi tão rápido, né? Foi uma bênção a semana passada. Graças a Deus, o resultado foi muito bom. A pastora Adriana deve ter ligado umas 3 vezes para a Kátia durante a semana, mandando abraço para a igreja, dizendo que está com saudades. Isso é bom, né? Sinal que vai voltar logo em nome de Jesus. Hebreus 11, versículo 22. Hebreus 22. Marca Gênesis, mas nós vamos ler em Hebreus 11, 22. Amém? Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Amém? Só aí. Hoje, a segunda casa que eu cheguei foi bastante interessante, porque essa casa está sendo uma novidade para mim toda semana. Cada semana a história está mais difícil, mas cada semana está ficando mais interessante, porque ele está se aproximando mais de Deus. As convicções desse homem estão tendo que ser quebradas a cada dia. E hoje, quando eu cheguei, ele estava sentado, a janela, a porta assim, da sala aberta, ele sentado, dormindo sentado, com um copo de vinho em cima na mesa. Isso era 10 horas da manhã. E um cigarro queimando no chão, que tinha dormido ali. Aí eu acordei ele, perguntei como que ele estava, ele falou, estou deprimido, estou arrasado. Eu falei, mas por quê? Ele falou, agora me aconteceu o pior de tudo. Cancelaram a minha licença, por 2 anos eu não posso atender mais como médico. Tal. Mas ele começou a falar e eu comecei a rir. Ele falou, você está rindo ainda? Eu falei, eu estou. Eu falei, nós já oramos. E eu falei para o Senhor que Deus está fazendo um milagre na sua vida a cada dia. O Senhor já passou por coisa muito pior e está aqui. Isso daí ele vai vencer para o Senhor também. Ele falou, você não está entendendo a dimensão. Ele falou, eu fechei minha clínica em 2008 e não mudaram o endereço da clínica. E chegaram correspondências que eu tinha que ter respondido nesses 8 anos, eu não respondi. E por isso cancelaram a minha licença. Os meus 3 meses últimos de trabalho, o governo não vai me pagar. Ele falou, minha renda diminuiu em 60%. Eu falei, o senhor já passou por situação pior ainda. Você lembra quando o senhor teve esse imposto de renda, que foi $500 mil, que o senhor teve que pagar de repente? E o senhor conseguiu pagar, perdeu a sua casa, mas está nessa casa. Deus foi abrindo as portas, ele tem trabalhado do seu lado. De repente ele começou a rir também. E ele falou, sabe o que é verdade? Eu só estou olhando o dia de hoje. Eu falei, o senhor tem que começar a olhar o que Deus já fez. E Deus vai fazer muito mais. Eu falei, nós vamos orar agora e Deus vai mudar essa situação. Ele falou, você crê nisso? Eu creio. Ele falou, você tem que crer para 2. Eu falei, não tem problema, deixa que eu creio. E eu orei com ele, fui fazer meu trabalho e tal. E um pouquinho antes eu saí, era perto do meio-dia. Veio um telefonema, ele atendeu e de repente ele começou a gritar. Eu estava na parte de cima da casa, ele começou a gritar lá embaixo. Quando eu apareci, ele falou, acabaram de ligar e me deram a minha licença de novo. Está tudo resolvido. Graças a Deus. Graças a Deus. O que esse homem tem que ver é Jesus. E é isso, a luta dele está sendo essa. É judeu, então ele já está num ponto que ele está falando, eu preciso me aproximar dele. Só que ele não, por si mesmo ele não vai conseguir. Mas o doce Espírito Santo está trabalhando a cada momento e essa barreira vai ser quebrada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós falamos esses dias a respeito da gente perseverar em oração e a gente orar e orar de uma forma fervorosa. Mas é interessante que tem muitas pessoas que oram, né, que perseveram na oração, mas que desanimam na fé. Então estão orando, mas já não acreditam mais que vai acontecer. Continuam orando o tempo todo, pedindo o tempo todo, mas já não tem fé que as coisas vão realmente acontecer para a sua vida. Está sendo o caso desse meu cliente.
porque realmente ele ora todos os dias, não sei qual que é, ou melhor, eu entendo, vendo ele, eu sei qual que é o relacionamento dele com Deus, e não adianta, ele precisa de Jesus, porque Jesus é o que chega, é o caminho, é Cristo, não é outro. Mas ele ora e nem ele mesmo tem fé, porque ele não sabe. Para ele me falou, olha, cada dia para mim é uma surpresa. E para nós, como cristãos também, a cada dia é uma surpresa. E às vezes as surpresas não são tão boas, mas todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados pelo seu decreto. Olha, todos os dias nós estamos crescendo no Senhor e coisas novas estão passando. Quando a gente lê Hebreus, e principalmente esse versículo 22, a gente vê que são 3 histórias que estão sendo contadas, histórias de alguns homens que estão sendo contadas. E esses homens, eles exercitaram a sua fé em Deus até a hora da sua morte. A fé deles foi perseverante, foi até o ponto final. No último dia da vida, eles ainda estavam falando pela fé. Em cada um desses casos, a fé ela foi muito mais do que um fator operativo nas suas vidas, algo que acontecia de repente, que passava. Mas era uma ênfase, e Hebreus mostra essa ênfase que tinha na vida desses homens. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo da fé, os heróis da fé. Ele nos mostra sobre a vida de Isaac, de Jacó, de José, mostra que eles sobrepassaram o horizonte do tempo, mas que eles conseguiram chegar no horizonte da eternidade. E quando a gente lê esse capítulo, o nosso coração vibra, porque a gente sabe que eles eram homens como nós, que eles passaram pelas mesmas dificuldades que a gente, e até dificuldades maiores, mas foi pela fé que eles conseguiram chegar até o fim. Nós só vamos chegar até o fim pela fé. E nós precisamos chegar e receber a coroa da vida que nos será dada. Então nós precisamos permanecer em fé. Nós olhamos para a vida de José, e olhando para a vida de José, a gente pode entender o que é persistir na fé. Porque se teve alguém que teve de tudo para deixar a fé de lado e dizer assim, olha, é tudo mentira, me enganaram, eu vou deixar isso daqui porque realmente não existe isso. Mas se tem alguém que nós olhamos e a gente vê que passou por adversidade, passou por tentação, passou por dor, por desapontamento, mas também passou por sucesso, por prosperidade e permaneceu na fé, esse foi José. Ele conheceu todas as dores que nós conhecemos. Eu ainda estou querendo conhecer o sucesso que ele conheceu, mas vamos caminhando, que no dia a gente chega lá. Mas a verdade é que ele permaneceu, gente. E tem princípios fantásticos na vida dele. Ter fé é algo maravilhoso. Mas hoje em dia, o que a grande necessidade de cada um de nós é para uma fé que não somente nos leve ao triunfo, mas uma fé que nos faça permanecer mesmo quando a gente está tendo alguma derrota, quando aparentemente a gente está perdendo alguma coisa. Se for possível, essa semana, ou hoje ainda, essa noite, essa madrugada, leiam a história de José uma vez mais. É uma sentada, é coisa rápida, e a gente lê a história de José. Essa história de José ela é fascinante. E daí eu vou pedir para os irmãos para a gente ir lá para o capítulo 37. Quando você começa a olhar a beleza que tem na vida de José e fazer uma comparação com a vida de José com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa comparação ela é fantástica. Nós nos animamos quando a gente vê que Deus nos deixou provas suficientes que quando a gente anda pela fé, a gente pode alcançar algo muito maior do que a gente imagina. Existem pelo menos 7 eventos na vida de José que são uma sombra da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. José foi amado de uma forma especial pelo seu pai, da mesma forma que o nosso Senhor Jesus foi amado por Deus. Vamos ver lá em Gênesis 37, versículo 3, por gentileza, alguém leia. E alguém... Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. O problema do José começa quando ele ganha uma túnica colorida. Quando o pai olha para ele com um olhar e diz assim, esse é meu filho que realmente a minha alma se alegra, ela se apraz nele. Mateus 3,17. Eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo.
uma similaridade muito grande do amor, né, entre pai e filho com relação a José e do nosso Deus com o nosso Jesus. Particularmente, eu penso que nesse dia, Jesus parecia que precisava de um abraço. E Deus olha lá do céu e fala assim, olha, esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Jesus, logo após ser batizado, recebe essa palavra do Pai, e eu creio que a sua vida começa a ter uma luz completamente diferente. Tem vários textos que fazem essa comparação com relação ao amor de pai com o filho. José, ele foi odiado e vendido pelos seus próprios irmãos. E da mesma forma, o nosso Senhor Jesus. Gênesis 37, 4 e Lucas 19, 14 fazem essa comparação. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, olharam-no e não lhe podiam falar para responder. Lucas 19, 14, alguém. Acontece que o povo de seu país o odiava e por isso mandou atrás dele uma comissão para dizer que não queriam que aquele homem fosse feito rei deles. Paralelo tremendo. José, ele foi injustamente condenado. Essa história está lá no capítulo 39, versículo 19 e 20. E alguém acha para nós, por favor, Lucas 23, 41, para a gente fazer o paralelo. Pastor, eu venho de uma família numerosa como a família de José. Se você olhar no âmbito humano, seria até injusto. Por que o pai amava mais José e não os outros? Se fosse na minha época, eu ia ficar chateado. Por que não? Minha irmã mais nova do que a minha. Então, deve ter um propósito daquele. Sem dúvida. Sem dúvida. A Bíblia fala que era porque era o filho da velhice, né? Sabia que não ia ter mais nenhum. Então, aquele lá era o especial. Talvez fosse o que desse mais atenção, era o que estava mais próximo, pelo fato dos outros já estarem criados e, né, terem os seus afazeres. Como? Filho de Raquel. É. Uhum. Lucas 23, 41. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Sim, foi condenado injustamente o nosso Senhor Jesus. José, ele foi levantado à posição de uma grande autoridade, da mesma forma que o nosso Senhor Jesus. Gênesis 41, de 41 a 44, fala essa passagem sobre José, e Atos 5:31 fala sobre a posição do nosso Jesus. Disse ainda Faraó a José, eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Atos 5:31. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Aleluia. José, ele se tornou uma bênção para os gentios e teve uma noiva que era gentia. Da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo. Gênesis 41, né, de 1 a 45, bem longo, mas vamos ler só a comparação com relação a Jesus. Atos 15, versículo 14. Expôs Simão como Deus, primeiramente, visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Aleluia. Nós, como seu povo. José, ele se revelou a sua identidade para os seus irmãos, e da mesma forma o nosso Senhor Jesus, lá em Gênesis 45, do versículo 1 e 15, os irmãos sabem quando os irmãos de José chegam, e daí ele se dá a conhecer aos seus irmãos. Mas em Zacarias 12, versículo 10, e também em Romanos capítulo 11, nós vemos o que o nosso Senhor Jesus fez. Zacarias 12, 10, Romanos 11, versículo 1 e 5. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito.
Romanos 11, versículo 1. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Versículo 5, irmã Marina. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. O 25 e 26. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele Aleluia. apartará de Jacó as impiedades. Aleluia. É o nosso Jesus se revelando a nós. E a sétima característica de José, ele garantiu aos seus irmãos, ele revelou aos seus irmãos, que depois de tudo que ele tinha passado, de todas as coisas que aconteceram, o seu amor não havia mudado. Continuava amando os seus irmãos da mesma forma. Da mesma forma o nosso Senhor Jesus continuou e continua nos amando até hoje. Gênesis 45, 15. Abre para mim, Marlene, por favor, Efésios 2, 7. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois, seus irmãos falaram com eles. Efésios 2, 7, Marlene, por favor. Para mostrar nos séculos de novo a suprema... 7? 2, 7. Para mostrar nos séculos de novo a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Amém. É o nosso Jesus, gente. Um paralelo bastante interessante, e claro que bem rápido, mas é interessante a gente estudar um pouco sobre isso. Mas a vida de José nos faz lembrar muito a vida do nosso Senhor Jesus. E daí nós chegamos aqui em Hebreus 11, 22, onde nós lemos, e é o texto para nós. E esse verso ele está se referindo ao final da vida de José. A vida inteira de José praticamente foi uma vida de luta, uma vida de dificuldade, passou por tantas coisas, por tantas situações, mas ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, o princípio da fé em José permanecia e prevalecia. Independente da situação que ele estava, José continuou sendo a mesma pessoa, continuou tendo os mesmos princípios que ele tinha ao começo da sua história, que para nós é uma história que nos traz muita tristeza quando a gente começa a ver. Sendo lançado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, traído pelos irmãos e por aí em diante. Então a verdade é que o que nós podemos olhar e ver a respeito da fé de José, a ponto de que as nossas vidas possam tirar lições para o nosso dia a dia. A fé que realmente persiste é uma fé que ela não estremece diante da adversidade. Essa é a primeira lição que a gente tem que tirar da vida de José. Nós olhamos para ele e a gente vê, está lá em Gênesis 37, 3, a gente lê que ele era o filho favorito do pai. E tem versos que começam a falar que os seus irmãos começam a o odiar, e principalmente quando ele ganha essa veste, que era uma veste toda colorida. No meio dos irmãos era aquele que estava se sobressaindo, era aquele que tinha algo especial na sua vida. É interessante entre nós mesmos, que por tantas vezes a gente não entende por que tantas coisas estão passando conosco, por que a gente passa por tanta dificuldade, mas eu creio sim, que Deus tem vestes especiais para cada um de nós. Eu entendo que às vezes nós somos revestidos com algo que nós mesmos não vemos, mas que no mundo espiritual reflete as suas cores. E por causa disso, por tantas situações, nós passamos por tantas dificuldades. É aquela questão de você ser odiado sem você nem saber o porquê. E era a situação de José. Embora ele fosse novo e ele chegasse, e ele chegou e contou os seus sonhos para a sua família, e eu vejo que essa família era uma família de sonhadores, porque diziam, olha, está vindo o sonhador mor, mas quem interpretou o sonho deles foram os próprios irmãos, foi o pai, a família inteira entendia de sonho. E a verdade é que nós somos o povo do Senhor, somos o povo de Deus, e se tem um povo que tem que entender de sonho hoje em dia, somos nós, e nós temos muitos sonhos, e sonhos de Deus nas nossas vidas. E nós temos sonhos de Deus para serem cumpridos,
que nós não conseguimos enxergar. Deus nos vestiu com esses sonhos, Deus vai fazer com que isso aconteça. Mas no mundo espiritual isso resplandece. E às vezes os irmãos acabam criando um pouco de ódio, um pouco de inveja, tantos sentimentos que são contrários. E no caso de José foi um sentimento tão duro, é claro que era sua própria família de sangue, mas o sentimento foi tão duro que eles chegaram a ponto de dizer, olha, nós vamos matar esse menino, nós vamos acabar com essa história, e ela vai acabar agora. A verdade é que apareceu Rúben, que era o irmão mais velho, o primogênito, e daí ele vai lá e ele dá uma sugestão. Ele fala, olha, em vez de matá-lo, vamos jogar ele num poço, vamos deixá-lo nesse poço, nessa fossa, e daí deixa ele pelo caminho. A história vai falar que depois de um tempo eles resolvem tirá-lo de lá e vendê-lo como escravo. Dê uma olhada em quanto foi vendido José, o preço que foi pago para José. Mas você lembra que ficaram 11 irmãos, e se eu não me engano eram 20 moedas. E se tinha uma briga tão grande entre os irmãos, se a família era uma família tão unida, como que fizeram a divisão? Eu acho que a briga foi mais feia ainda, meu Ilka. Mas a verdade é essa, venderam um irmão e falaram para o pai e o deram por morto. José é vendido para o Egito, mas em pouco tempo ele acaba se tornando o escravo de Potifar, o serviçal de Potifar. Essas experiências não foram suficientes para fazer com que José estremecesse. E às vezes nós passamos por experiências muito menores, mas nós estremecemos, nós chacoalhamos. Mas aí é maravilhoso a gente ver que é possível, pela fé, a gente sobrepassar qualquer situação. Inclusive o abandono da família, a inveja da família, a falta de entendimento dentro da casa. É possível a gente passar pela fé qualquer tipo de traição, e principalmente daqueles que estão perto. Mas se a gente permanecer com fé, sem dúvida nenhuma, no final nós vamos ver a luz de Cristo brilhando em nossas vidas. José tinha tudo para ser uma pessoa que olhava para si mesmo e teria tantas palavras negativas para dizer. Talvez ele estivesse falando assim, olha, o mundo está contra mim, está tudo se virando contra mim, olha, está tudo errado. Vocês já ouviram aquela expressão que as pessoas usam, às vezes, assim, olha, eu acho que só eu sou errado, está todo mundo certo. Quem podia ter falado isso era José, porque o mundo parecia que estava contra ele. Mas você lê a história inteira, você vê tudo que esse homem passou, menino então, e depois um homem, mas você vê que toda a história dele ele passou e ele não reclama uma só vez. Ele não chega falando assim, olha, o mundo inteiro está contra mim, estão todos indo, eu estou indo na contramão, a festa já acabou e só eu estou indo para lá. A verdade é que se a gente for olhar mais profundamente na história de José, e aquilo que José fez, a gente vê que ele prevaleceu, ele persistiu em fé, a ponto de que o final da sua história estava lá, olha, pela fé, né? José próximo da morte. Ele não começou a crer depois que ele viu um milagre acontecer na sua vida, mas ele já cria e por isso o milagre aconteceu. Ele já tinha fé suficiente para entender que os sonhos que Deus tinha dado iriam se cumprir na sua vida. Ele não sabia como nem quando, mas ele sabia que os sonhos eram de Deus. Nós não podemos desistir, irmãos, dos sonhos que o Senhor nos dá. As promessas do Senhor, elas são maiores do que as nossas condições. Se fosse para nós termos sonhos pequenos, meus irmãos, nós nem precisávamos de Deus. O Senhor nos dá sonhos que às vezes ultrapassam o nosso entendimento. Mas com certeza absoluta, se Ele nos dá o sonho, é Ele também que faz com que os sonhos aconteçam e a glória seja dada ao seu nome santo. Lágrimas, saudade de casa, dor. Eu creio que existiam essas coisas que são naturais, que são do homem. Eu não consigo ler uma história dessa e não ver que elas não estivessem presentes. Porque todos nós temos os dias que nós estamos cantando, né, feliz com a vida, mas dali a alguns segundos parece que nós estamos querendo que a vida acabe. E todos nós somos iguais. Embora os nossos temperamentos sejam diferentes, a verdade é que todos nós, dependendo da circunstância, dependendo da situação, nós reagimos de uma determinada forma. José tinha tudo para ser uma pessoa completamente machucada, dorida, amarga, uma pessoa completamente isolada. Mas eu creio que o que guardou José em todo esse tempo foram as promessas de Deus, foi o sonho de Deus na sua vida. E em todo o tempo nós não vemos José falar assim, olha, o mundo está contra mim. Mas você lê a história de José e você encontra por algumas vezes escrito assim, Deus estava com ele. E Deus estava com ele.
E Deus estava com ele. Deus não estava com ele só a hora que ele chegou no palácio, mas Deus estava com ele a hora que os irmãos o jogaram no poço. Deus estava com ele não somente no momento em que ele estava na casa de Potifar e podia fazer o que ele queria, mas Deus estava com ele a hora que ele foi lançado na cela por causa de uma mentira contra a sua vida. A verdade é uma só. Nós precisamos ter fé suficiente para entender em Deus que não é sempre que as coisas acontecem da forma como nós queremos, mas Deus continua no comando. José passou pelo que passou para chegar no lugar que Deus tinha preparado. E é maravilhoso, meus irmãos, quando a gente começa a ver o agir de Deus na nossa vida, e a gente está olhando que Deus está agindo 24 horas por dia. Fazem 8 anos. Chegou uma carta na minha casa que fazem 8 anos que tem me acompanhado todos os meses. Mas, para a glória de Deus, esse foi o último mês que chegou essa carta na minha casa. E quando chegou a primeira carta, eu fiquei preocupado. Eu falei, e agora? O imposto de renda resolveu fazer uma visita. E não que eu não tenha pago o imposto, mas eu paguei imposto como pessoa física, tinha que ser como companhia, desde quando eu comecei a pagar imposto. E daí me deram $60 mil de multa em 2008. Corre, fala com o advogado, fala, não tem nada, você tem que pagar. Oh Deus, eu não tenho esse dinheiro. O que eu faço? Vai para a Bíblia. Eu vou para a Bíblia. Daí eu acho aquele texto que diz assim, olha, se o espírito do imperador, do governador se levantar contra ti, não se apresse a sair diante dele. Oh, Jesus, não tinha outro texto, não, né? Alguma coisa como assim, ó, sumiu tudo, acabou a história. Não. Daí eu ligo para um pastor para orar comigo, e quando cai na secretária, está lá o mesmo versículo. Olha, se o espírito do governador se levantar contra ti, não se apresse para sair diante dele. Oh, Jesus amado. Vamos ter que pagar. Vamos lá, faça um acordo. Quanto você quer pagar por mês? Vou pagar $500. Não, sua renda não dá. O senhor tem que pagar $1.135 por mês, fora o seu imposto normal. Meus irmãos, 60 meses, todos os meses, tendo que tirar $1.135 para pagar. Comprei um Porsche para o governo. Mas querem saber a minha alegria? Porque essa semana eu mandei o último cheque para a glória do Senhor Jesus. Deus é bom, não faltou pão em casa, não faltou roupa, não faltou cuidado. Por quê? Porque Deus é Deus. Persista na fé. Olha, se Deus falou muito claro, não saia com pressa da frente dele, então vamos fazer no nosso passo. Mas chega o momento em que chega o fim. Nós temos que persistir na fé. Teve um momento em que as coisas ficaram bem apertadas. Mas o mesmo Deus que cuida da gente quando as coisas estão soltas, Ele cuida da gente quando as coisas estão apertadas. Deus continua sendo Deus. Glórias ao seu santo nome. Um segundo ponto, meus irmãos, e aqui eu termino hoje. A fé, a persistência na fé, ela não pode ser diminuída, ou ela não pode ser trocada pelo sucesso ou pela prosperidade. Porque tem pessoas que às vezes se alcançam um ponto na sua vida e dizem assim, olha, isso aqui é tudo que Deus tem para mim. E daí então elas já começam a relaxar na questão da fé. Elas começam a deixar a fé um pouquinho do lado. Muito antes que José prosperasse, está lá em Gênesis 39, a verdade é que nós somos muito mais suscetíveis a abandonar a fé quando as coisas estão boas do que quando as coisas estão más. É natural nosso. Quando as coisas não estão boas, nós vamos para a oração. Nós pedimos para orar, nós vamos para o culto de oração, nós vamos para a campanha, nós vamos para a vigília. Quando as coisas não estão boas, nós corremos aos pés do Senhor. Mas é natural que quando as coisas comecem a ficar boas, as pessoas comecem a relaxar um pouco. E pensar assim, está tudo tranquilo, está tudo bem. Nós olhamos para a vida de José e a gente vê que na vida de José, Deus era o primeiro no seu coração. A ponto de que quando a mulher de Potifar foi tentar agarrá-lo, ele larga a sua capa e sai correndo. E isso só nos mostra que ele tinha fé em Deus, que Deus tinha o que era dele, para ele. Então a verdade é que nós precisamos nos guardar. Quando tudo está indo bem, é esse momento um momento mais perigoso para que nós, como filhos de Deus, tenhamos verdadeiras provas da nossa fé. Quando as coisas começam a estar de uma forma em que tudo está bem. Se nós analisarmos rapidamente, a maior parte das lideranças evangélicas que infelizmente caíram
caíram no momento em que elas estavam bem, no momento em que parecia que o mundo era pequeno para elas. Mas chega nesse momento que essas pessoas parece que elas baixam a barreira, guardam as armas, tiram a espada, e daí infelizmente o inimigo vem e age da forma como ele quer. Antes que José se tornasse o primeiro-ministro no Egito, e que ele fosse exaltado nessa posição terrena, nós começamos a olhar para a sua vida e nós começamos a ver que pela persistência na sua fé, ele já estava sendo exaltado no céu. Porque Deus, sem dúvida nenhuma, se alegrava do testemunho que José dava. A ponto de que Deus permite com que ele chegue ao final da sua vida e na sua palavra seja registrado, olha, pela fé, José, próximo da sua morte. Um testemunho maior do que a palavra de Deus não existe. Podem escrever livros sobre a nossa vida, podem fazer o que quiser da nossa vida, colocar post, olha, fazer um outdoor, fazer o que quiser, mas não tem um testemunho maior do que a palavra do Senhor. E para o nome desse homem estar na palavra de Deus, e está sendo na galeria da fé, que olha, pela fé José próximo da morte, sem dúvida nenhuma Deus se agradou desse rapaz. Deus tinha alegria com ele, sim, sem dúvida alguma. A verdade é que os sucessos que ele teve, ele não deixou que ultrapassassem a dependência que ele tinha de Deus. Não era um momento em que todas as coisas estavam boas, que ele esqueceu quem tinha levantado, quem tinha passado por tudo com ele, quem tinha colocado ele na posição que ele estava. No seu coração ele atribuía a Deus o seu sucesso, e toda a prosperidade que ele tinha, ele sabia de onde tinha vindo. Meus irmãos, que nós possamos em Deus ser guardados, que a nossa fé seja uma fé persistente, mas que acima de tudo, em todo o tempo, nós reconhecemos que tudo vem dele, e que é por ele que nós fazemos o que fazemos. Amém? Permaneçamos em fé, e nós vamos ver coisas maravilhosas acontecendo, em nome de Jesus. Semana que vem nós continuamos falando sobre a persistência, a fé que persiste. Amém? Que Deus os abençoe, no nome de Jesus. Vamos orar? Não, Marilinha, ora por nós. Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome, porque tu és o único Deus que conhece todas as coisas, que domina sobre todas as coisas. Ó Deus, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece as nossas fragilidades, o Senhor conhece, ó Deus, naquilo que somos fracos, e que, ó Deus, o Senhor venha nesta noite, Pai, profundamente tocar, ó Deus, em cada uma das nossas vidas, naquelas áreas em que muitas vezes, ó Pai, nós não temos sido perseverantes, não temos tido atitudes, ó Deus, como esses heróis da fé. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos visualizar aquilo que o Senhor tem para nós no futuro, Pai. E com fé, ó Deus, esperando, porque a Tua palavra já garante, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Firmados na Tua palavra, ó Deus, nós cremos no Teu regresso. Firmados na Tua palavra, nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem tudo preparado, ó Deus, para a Tua noiva, para o encontro, para a eternidade, Pai. Nós te agradecemos por tudo isso, te agradecemos por deixar na Tua palavra histórias, ó Deus, de testemunhos de vida que podem nos auxiliar, ó Deus, na nossa caminhada. Muito obrigada, ó Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.